certinho, vídeo de revisão. Revisarei alguns tópicos aqui importantes. Esse vídeo eu estou postando ele praticamente na antevéspera do Enem, certo? Para ajudar vocês ainda mais um pouco. Então, alguns tópicos específicos que são específicos até demais, mas que é bom revisar porque às vezes o aluno esquece, às vezes você está precisando só de um start para poder relembrar, então esse vídeo funciona assim, ok? Ó, primeiro tópico que eu queria revisar é a associação de espelhos. Lembra, a associação de espelhos, eu coloco dois espelhos associados e entre eles eu coloco um ângulo de associação, que eu chamei de alfa, ok? Então, ó, eu tenho esse ângulo alfa daqui, esse ângulo alfa daqui. Eu tenho esses dois espelhos, esse daqui e esse daqui, e eu coloquei um objeto entre os espelhos. Aí lembra, esses dois espelhos associados vão gerar várias imagens desse mesmo objeto. Como eu calculo essa quantidade de imagens? Aplicando essa relação matemática daqui, ó. N igual a 360 sobre alfa menos 1. 360 sobre alfa, esse alfa é o ângulo entre os espelhos, ele tem que estar em graus, ok? Menos 1. Esse 360 aqui também está em graus, ok? Então é 360 graus sobre alfa, que alfa é o ângulo entre os espelhos. Esse menos 1, galera, é como se ele estivesse retirando a parte real. Se eu aplicar essa continha daí e esse n der 10, então quer dizer que estão formando quantas imagens? 10, perfeito. Mas uma pessoa de fora, uma pessoa externa a isso, está vendo um objeto em frente a um espelho. Ele veria quantos objetos? Ele veria 11, perfeitamente. Porque são as 10 imagens que o espelho forma mais a parte real. Beleza? Então essa formulazinha aí, ela só mostra a parte real. Não confunde isso, certo? Então, vamos formular a pergunta. Se é uma pessoa em frente a um espelho, essa pessoa vai ver quantas imagens? Aplico lá a continha, deu 10. Então a resposta é 10. Perfeito. Mas tem outra pessoa lá fora, vendo essa outra pessoa de frente ao espelho. Essa outra pessoa lá fora vai ver quantas imagens? Ela vai ver 11. 10 imagens formadas pelo espelho, mais um da parte real. Ficou claro na tua cabeça isso? Se não, pausa, comenta e manda para mim, ok? Outro tópico que eu queria ver é o tópico de energia elétrica. É um tópico que o Enem ele é bem recorrente nisso, certo? Ano passado a gente não viu isso sendo aplicado na prova, certo? Mas isso é um tópico bem recorrente. Acho que na maioria das vezes sempre cai isso aí, certo? Então, ó, essa energia elétrica eu calculo ela por energia igual a potência vezes o tempo, certo? Energia elétrica é a potência vezes o tempo. A potência de quem? A potência do equipamento ou dos equipamentos, certo? Se tiver mais do que um equipamento, lembra de calcular a energia também para os outros equipamentos, certo? Então, a formulazinha é energia igual a potência vezes o tempo. A potência é a potência do equipamento. Ele vai te dar essa potência em watts. Tu tem que usar ela em kilowatts, ok? Como é que eu passo de watts para kilowatts? Divide por 1000, certo? Massa. E o tempo de funcionamento é quantas horas por dia esse equipamento está de fato ligado e funcionando. Essa unidade do tempo de funcionamento tem 100 horas, ok? Se ele te der em minutos ou em segundos, transforme isso obrigatoriamente para horas, ok? Não confunde isso. Massa. Então, ó, a potência do equipamento vezes o tempo, tu vai achar a energia que ele consome. Se ele quer um gasto mensal, tu vai aplicar essa fórmula aí e tu vai multiplicar o resultado por 30, porque o gasto mensal são 30 dias. Se ele passa 5 horas por dia, no mês vão ser quantas horas? 5 vezes 30, ok? Ficou claro isso? E se ele quiser o gasto anual, tu vai pegar o tempo de funcionamento em horas por dia e multiplicar por 30, porque são 30 dias, vezes a quantidade de meses que tu tem no ano, 12. E aí tu vai ter no final o tempo que ele passa ligado durante o ano, ok? E aí tu acha a energia. Lembrando, se ele pedir além de tudo isso o custo da energia em reais, quanto eu vou pagar por essa energia? Então eu vou pegar esta energia que eu acabei de calcular e multiplicar pelo preço de cada kWh, certo? Algumas questões falam que o kWh é 50 centavos, então tu coloca 0,5. Outras falam que é 80 centavos, então tu bota 0,8. E o valor que ele te der, tu coloca em reais, ok? Se ele te der 80 centavos, tu tem que passar isso para reais, certo? 0,8 reais. Ó, desculpa. Outra coisa importante também da gente frisar é que esta formulazinha daqui, ela pode ser aplicada para um equipamento ou para vários equipamentos. Por exemplo, aqui embaixo, olha para cá, ó,
tracejado que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, se ele fala que são 8 lâmpadas, cada uma com potência de 60 watts. Cada uma passa ligado 15 minutos por dia, certo? Ele quer saber, depois de um mês, a energia gasta. Como é que eu faria essa continha? A energia gasta é a potência de cada lâmpada, mas lembra, tem que ser em kilowatts. Se ele deu 60 watts, divide por 1000 para tu usar isso em kilowatts, ok? Então vai ser 0,06, ok? Isso aí é a potência. Vezes 8. Professor, por que vezes 8 mesmo? Porque são 8 lâmpadas. Beleza? São 8 lâmpadas. Vezes o tempo que ele passa ligado. Não são 15 minutos? 15 minutos é um quarto de hora. Faz uma regra de 3 aí que tu entende o que eu estou falando. É um quarto de hora. Um quarto de hora é 0,25 horas. Ok? Beleza? Vezes 30, porque eu quero gasto mensal. Então, vê se tu entende, fera. Isso daqui, ó, foi a potência, certo? Isso daqui foi o tempo de funcionamento. E aí, ó, 30 dias, porque eu quero gasto mensal. Ficou claro isso, fera? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, se persistir, fala comigo, beleza, fera? Massa. Ó, outra coisa também importante, se ele te desse dois equipamentos de potências diferentes. Então, fera, faz separado, certo? Por exemplo, ele deu duas potências. Deu uma potência de 1000 watts durante, sei lá, 30 minutos. E ele deu outra potência de 1500 watts que passa 45 minutos. E aí, como é que eu faria isso aí? Eu faria separado, ok? Eu fazendo primeiro essa daqui, ó. Fazendo primeiro essa daqui. Como é que ficaria? A energia dele gasta vai ficar 1000 watts, passando para quilowatts. É só dividir por 1000, dá 1, certo? Vezes o tempo de funcionamento. 30 minutos, meia hora. Se eu quiser saber isso por mês, então eu multiplico por 30. Por ano, ainda vou multiplicar isso aqui por 12. Ok, fera? Beleza? Só se ele quiser por ano. Por mês seria só por 30 que eu multiplico. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Massa. Vamos para o outro equipamento. E aí, ó, o outro equipamento seria, a energia dele vai ser 1500 watts, divido por 1000, aí vai dar 1,5, certo? Vezes o tempo de funcionamento, 45 minutos, fera, é 3 quartos de hora. 3 quartos de hora é 0,75, beleza. Vezes, se eu quiser mensal, vezes 30. Se eu quisesse isso aqui ainda anual, eu multiplicaria por 12, ok? E aí, se ele quiser o gasto total desses equipamentos, tu pega o do primeiro que tu fez e soma com o do segundo, beleza? Simples assim. Não tem muito o que fazer, certo? Tranquilo mesmo? Massa. Então vamos continuar. Interferência sonora. Lembra que interferência sonora, ela acontece, vou colocar aqui para o outro lado, interferência sonora, ela acontece quando eu tenho duas fontes sonoras emitindo som, e aí nesse ponto aqui, ó, liga para cá, fera. Ó, nesse ponto P aqui, eu quero saber justamente a interferência sonora nesse ponto P. Eu quero saber, nesse ponto P, o que é que uma pessoa, se tivesse naquele ponto P, iria escutar? Porque a interferência sonora, de fato, são duas ondas ou mais, certo? Mas enfim, a gente trabalha bidimensionalmente, então duas ondinhas chegando naquele ponto ali, e o que é que eu vou escutar naquele ponto? Uma interferência é isso. E a interferência pode ser de dois tipos. Uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva, certo? Construtiva e destrutiva. A interferência, eu começo a calcular, eu começo a entender uma coisinha. Vê, essa fonte vermelha aqui, o som ele percorre esse caminho aqui que eu chamei de caminho D1 para chegar no ponto de interferência. Enquanto a fonte azul, que é a fonte 2, ela percorre esse caminho D2 para chegar na fonte, ok? Então, a diferença de caminho entre essas ondas é que provoca a interferência, certo? Então, a diferença de caminho que a gente chama de ΔX é justamente o cara que vai provocar a interferência. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que esse ΔX é D1 menos G2. São as diferenças entre esses caminhos percorridos, ok? E para eu calcular a interferência de fato, para eu entender a interferência, eu aplico esta relação aqui, ó. ΔX é igual a n lambda sobre 2. ΔX é a diferença de caminho que as ondas percorrem até o ponto de interferência. N é o harmônico de interferência, certo? Lambda é o comprimento de onda, certo? Dividido por 2,
ok? Então, o que é que eu posso abstrair disso aí? O que é que eu posso entender? É o seguinte, fera, esse n daí, que é o harmônico, se ele for um número par, a interferência é do tipo construtiva. Se esse n for ímpar, a interferência é do tipo destrutiva. Aí tu pode estar se perguntando, certo, professor, mas o que é que ele pode pedir na questão? Ele pode pedir infinitas coisas. Por exemplo, se ele te pede o comprimento de onda, se ele te pede o lambda, o comprimento de onda, aqui, ó. Se ele te pede o comprimento de onda, ele pode te dar a diferença de caminho, ou então te dá o D1 e D2 e tu calcula a diferença de caminho, e aí ele no texto da questão pode te dar a entender esse harmônico aí. Se ele fala que no ponto uma pessoa escutou um som mais alto, um som mais volumoso, mais alto não, mais volumoso, certo? Ele escutou um som mais volumoso ainda, então quer dizer que foi interferência do tipo construtiva. Se nesse ponto o cara não escutou nenhum som, o som foi nulo, então o que é que isso significa? Interferência destrutiva. E aí fica a teu critério entender e extrair do texto essa informação corretamente, ok? Ele também pode, por exemplo, te dar o ΔX, te dar o lambda e pedir que tipo de interferência o cara sentiu, o cara percebeu, o cara captou naquele ponto ali. E aí tu vai calcular o N e ver. Se o N der par, tu sabe que o cara escutou um som mais forte. Se o N der ímpar, tu sabe que o cara escutou um som mais fraco. Entendeu, Fera? Tem essas nuances aí. Outra coisa importante também, ele pode te dar o ΔX, pode te dar o N e pode querer a frequência. E aí, com essa formulazinha daqui, tu descobre o lambda e depois tu vem e aplica nesta formulazinha daqui o lambda que tu achou, conhecendo a velocidade do som, que geralmente no ar é 340, tu acha facilmente a frequência. Sacasse, fera? Isso é importante entender. Outra coisa importante, algumas questões ele fala abertamente, ou então ele fala no texto que a interferência é do tipo destrutiva. Aí tu fica, certo, ela é destrutiva, então eu posso usar no lugar do N. 1, 3, 5, 7, 9. Calma. Usa sempre o primeiro harmônico quando for destrutivo. Usa um, certo? Para ele não falar, porque geralmente é o harmônico fundamental que a questão pede. Se não for fundamental, a questão vai deixar claro que não é o fundamental, certo? Aí tu vai saber qual vai utilizar, porque ele vai dizer a tu qual harmônico ele quer. E se a interferência for do tipo construtiva e ele não deixar claro que harmônico é, aplica 2, certo? Aplica o harmônico igual a 2. Outra coisa importante, aplicou 2 e aplicou 1 e não deu certo, tu vai subindo o harmônico até tu achar a correspondente resposta, beleza? Dá para tu ir sacando dessa forma, certo? O próximo tópico que eu queria revisar com vocês é o tópico de máquinas térmicas. Ele é importante, ele é um pouco restrito também, mas é importante citá-lo, ok? Vou citar rapidamente para a gente também entender, ok? A térmica, o que tem de importante nela é a gente entender que o funcionamento dela respeita o ciclo de Carnot, certo? O ciclo de Carnot está representado no gráfico aqui em cima, é um gráfico PV, certo? Onde a gente encontra dois processos, duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. E a gente também encontra expansão e compressão aí, beleza? Então, se liga no gráfico para tu entender isso. Qualquer dúvida que tenha no gráfico, tu manda para mim. Eu não vou me ater muito no gráfico, certo? Eu quero resumir, eu quero ir para algo muito mais importante, que é justamente os rendimentos das máquinas, certo? As máquinas que respeitam o ciclo de Carnot, máquina térmica em geral, a gente tenta entender o seguinte: ela retira calor de uma fonte quente, certo? Geralmente essa fonte quente, vamos remeter lá para a Revolução Industrial, certo? Pós-Revolução Industrial, no século XVIII, lá para 1750 e por aí vai, a gente tinha essas máquinas funcionando a vapor, funcionando a carvão, então elas tiravam energia de uma fonte quente, certo? Aqui, ó, a fonte quente, que estava a uma temperatura que eu vou chamar de temperatura quente, certo? TQ. Isso é meio errado de dizer, mas só para a gente botar um índice na temperatura. É a temperatura da fonte quente, eu chamo de TQ, ok? Parte desse calor que ela tira da fonte quente, ela usa de forma útil, que a gente fala que ela usa para trabalho, certo? Para trabalho, ok? E a grande parte dessa energia que não é utilizada, certo? Grande parte dessa energia que entra, que não é utilizada, ele joga para a fonte fria, certo? Que está também a uma temperatura que eu vou chamar de TF, que é uma temperatura fria, ok? A fonte fria está aqui. Aí, ó, toda a energia que entra, certo? Que eu vou chamar de calor Q, certo? Para dizer que o calor está vindo da fonte quente, é igual a o trabalho, que é a energia útil, certo?
mais o calor desperdiçado, que eu vou chamar de QF. Aqui na figurazinha tu tá vendo que o QQ, calor Q, que é o calor quente, certo? Sendo bem redundante aí, tá vindo da fonte quente, ok? E o calor desperdiçado, que é o Q2, que eu chamei de QF, ele está indo para a fonte fria, está sendo jogado para a fonte fria. Essa fonte fria aqui, fera, geralmente a gente chama essa fonte fria aqui, geralmente a gente chama não, geralmente ela é o meio externo, certo? Que é para onde a gente desperdiça esse calor. Quero que tu lembre comigo aqui também uma coisa. Quando a gente está falando de máquinas térmicas, elas têm rendimentos. E aí é onde Carnot entra. Carnot formulou a máquina dele, que era uma máquina perfeita. Ele só levava em conta as temperaturas de funcionamento. Então a gente não tinha muito, eles não tinham muito discernimento para dizer, ó, não tem perdas, tem perdas. Enfim, eles não formularam isso da forma correta. Por isso que a gente fala que Carnot criou uma máquina fictícia, uma máquina que não existe, é uma máquina que ela não leva em conta as perdas. Por isso que ele fala que a máquina dele é a melhor, é a perfeita. Ninguém pode superar a máquina de Carnot, certo? E aí a gente vai falar de rendimento, que é o que é importante. Os rendimentos, eu posso calcular os rendimentos de uma máquina real, uma máquina normal, uma máquina que realmente existe. Eu posso calcular seus rendimentos por energia útil sobre a energia total recebida, certo? Que é o calor quente. Eu também posso calcular esse mesmo rendimento por 1 menos o calor desperdiçado sobre o calor total recebido. Lembrando que esse Q é como se fosse meu Q1 aqui, certo? Vou colocar até o índice aqui para não confundir depois. E aqui é o QF, certo? Beleza. Porque em sala eu gosto muito de chamar de Q quente e Q frio, certo? Isso é redundante de dizer, mas eu só estou falando para poder o fera entender que está vindo da fonte quente e está vindo da fonte fria, certo? Aí Carnot, ele chegou e disse, ó, minha máquina é a perfeita, ninguém supera ela. Então, Carnot, como é que eu calculo o rendimento da tua máquina, que é tão perfeita? Ele só leva em conta as temperaturas, então é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente, beleza? Sobre temperatura quente. E aí, ó, tu acha o rendimento de Carnot. Cara, é o seguinte, toda vez que a questão falar de rendimento de Carnot, provavelmente ela vai perguntar duas coisas para tu. A primeira coisa que ela pode perguntar é, essa máquina que eu estou te propondo na questão, ela existe? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa máquina aí, ela pode ter rendimento de 100%? Se ela não pode ter rendimento de 100%, por que ela não pode? Me explica aí. É basicamente isso que as questões, quando falam em Carnot, pedem. Então, cara, é o seguinte. Primeiro, explicando a primeira pergunta. A máquina existe ou não? É simples tu resolver. A primeira coisa que tu faz para responder essa pergunta é o seguinte. Tu vai usar essas duas fórmulas aqui. Uma das duas, ok? Não as duas. Uma das duas que eu estou circulando aqui. Tu vai aplicar uma dessas duas relações e achar o rendimento. Certo? Por exemplo, tu aplicou essas duas relações e achou um rendimento de 58%. Beleza? Massa? Tranquilo. Aí tu vai pegar a relação de Carnot e vai aplicar também para achar o rendimento. Só que lembra que na de Carnot tu vai usar TF e TQ, que é a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Ambas têm que estar em kelvins, ok? Ambas têm que estar em kelvins. Então, tu vai aplicar a de Carnot e vai achar outro rendimento. Digamos que o rendimento de Carnot deu 65%. Cara, essa máquina existe? Existe. Porque os rendimentos reais, que são esses caras aqui de cima, deram menor do que o rendimento de Carnot. Ó, o rendimento real, 58%, e o rendimento de Carnot, 65%. Se o rendimento real der menor do que o de Carnot, então a máquina existe, certo? Se der maior, não existe. E uma coisa um pouco controversa é que, se der igual, ela também não existe. Porque o rendimento de Carnot é um rendimento muito perfeito. Muito superior do que o real. Então ele não pode ser igual ao de Carnot, ele tem que ser menor, sempre menor. Beleza, fera? Na dúvida, sempre menor. Tranquilo? E respondendo a segunda pergunta, que é a pergunta que ele fala o seguinte. Por que uma máquina não pode ter 100%? Ela pode ou não pode? É isso que ele quer saber. Então, explicando bem rapidinho, ela não pode ter um rendimento de 100%. E por que ela não pode ter um rendimento de 100%? Carnot mostra isso através da relação dele. Vou redesenhar aqui, para não riscar em cima da que já está muito riscada, certo? Temperatura fria sobre temperatura quente. Cara, para o rendimento dar 100%, para esse N aqui dar 100%, tudo isso aqui tem que ser zero. Tu concorda?
Para que ser zero, a temperatura fria tem que ser quanto? Zero. Ou seja, a fonte fria ela tem que dar uma temperatura de 0 Kelvin, que é o zero absoluto. A gente consegue chegar no zero absoluto? Não. É praticamente impossível. Na verdade, é impossível ainda, certo? Então, se é impossível, a gente não consegue chegar no zero absoluto, então a gente não consegue ter um rendimento de 100%. Tu entendeu, Esfera? Muita gente vai dizer, não, professor, tem como chegar no zero sim, porque está confundindo com o Celsius. Por favor, Fera, não esquece. O de Carnot, TF e TQ tem que ser em kelvins, ok? Então, respondendo as duas perguntas. Qualquer dúvida que tu tenha a respeito do gráfico, Fera, das transformações, as posições, o que acontece, entra em contato comigo, beleza? Entra em contato comigo que eu te ajudo, certo? Qualquer coisinha que tu tem dúvida, professor, onde é a isotérmica, onde é a isobárica, não, desculpa, onde é a isotérmica, onde é a adiabática, o que é o trabalho aí, o que é a compressão, o que é a expansão, nesse gráfico de Carnot, entra em contato comigo que eu posso te mandar um áudio, posso te mandar um vídeo, posso tentar te ajudar, certo? Pra gente não perder muito tempo, ok, fera? Então, qualquer dúvida que tu tenha, entra em contato comigo e até a próxima.